Bom dia, minhas musas, como estamos? Espero que bem, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live. Vou colocar um louvorzinho aqui enquanto a gente já vai compartilhando, já vamos recebendo as mulheres que vão entrando aqui. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Deixa eu colocar um louvorzinho aqui e já vamos dar início à nossa live. Bem-vinda, Sara, bem-vinda, a doutora Rebeca já entrou, já tá aqui com a gente. Vamos aproveitar agora pra gente compartilhar. Enquanto a gente ouve um louvorzinho aqui, já vamos compartilhando. Bom dia, Sara. Você vai correr hoje? Bom dia, Jéssica. Bem-vindas. Flávia, bem-vindas. Deixa eu aproveitar para compartilhar aqui. Aproveita para compartilhar aí também. Pronto, já compartilhei com várias mulheres. Bom dia, Carol, Kátia, Jéssica. Bem-vindas, viu? Tô muito animada hoje, tô muito feliz. O bate-papo hoje vai ser bem bacana. Mais uma sexta-feira, né? Creio que até hoje, todas as sextas-feiras, elas foram muito bacanas. O bate-papo foram bênção. Você vai agora, Sara? Mas fica aqui com a gente também. Coloca o foninho e fica aqui com a gente. E elas foram de grande valia para as nossas vidas, né? Hoje vai ser a doutora Rebeca, ela é ginecologista, e depois ela vai se apresentar. Aí semana que vem, a nossa última sexta-feira, teremos surpresas. Mas eu só vou falar da semana que vem. Então aproveite agora para compartilhar. Vamos chamar as meninas, compartilha nos grupos, compartilha no WhatsApp. Eu vou compartilhar agora lá no nosso grupo. Bom dia, Jane. Bem-vindas, viu? Deixa eu colocar o tema aqui. Pronto. Vamos lá. Bom dia, Liliane, Luana, bem-vindas, viu? Vamos dar mais uns minutinhos até as meninas irem chegando, até o Instagram entregar essa live. Vai compartilhando que aí ele vai entregando. E você que tá aqui, ó, clica, acho que do lado direito aqui tem um coraçãozinho. Vai clicando no coraçãozinho, porque aí o Instagram vê que essa live, ela vai ser muito top, aí ele vai compartilhando também, tá bom? Aproveita agora para compartilhar, enquanto eu termino de tomar meu café. Vocês já tomaram café hoje? Bom dia, Lu, bom dia. Oi, Já, bom dia. Bem-vindas, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Mais uns minutinhos aí a gente já chama a doutora Rebeca, ela se apresenta e nós vamos aprender. Tem aqui algumas perguntinhas também para passar para ela. Bom dia, Fátima. Que bom que você veio. Michele, bom dia. Fica com a gente, hein, que hoje a live tá sensacional. Fica aqui com a gente. Sou aluna sexologia, vou ficar por aqui. Ai, que bacana, fica assim. Fica aqui que eu tenho certeza que vai ter muito conhecimento aqui. Que bacana, você faz aonde, Mi? Bom dia, Fátima, Amanda, bom dia, bem-vindas, viu? Já já nós vamos começar, fica aqui com a gente. Mais um pouquinho a gente começa. Citep Campinas Online. Ah, que legal!
bacana. Eu fiz também e é uma área assim, pra quem gosta, sensacional. Eu gosto muito dessa área de sexualidade, de falar sobre isso. Você tá gostando? Eu fiz online também. Mais um minutinho. Como você cota seu seguro garantia hoje? Vamos lá então? Deixa eu colocar um fundinho musical aqui pra gente amando. Ai, é muito bacana, né? Formulário de... Vou chamar a doutora Rebeca já. Peraí, deixa eu pôr um fundinho aqui pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo o som aí hoje? Semana passada deu uma falhadinha no som, mas hoje isso não vai acontecer. Deixa eu chamar... Deixa eu ver aqui. Pronto. Pastora, você está... Eu tô. Aqui não tem ar, tá calor. Tá atrapalhando o barulho? Vou desligar, então. Enquanto a doutora... Oi! Bom dia! Pronto. Melhorou? Bom dia! Não Bom tô te vendo, dia. pastora. Vocês estão me Oi? vendo? Eu tô te vendo, você não tá me vendo? Não, ficou preto. Tava te vendo normal até agora. Deixa eu ver se foi alguma coisa que eu fiz aqui. Eu sou maravilhosa com tecnologia, Ah, então incrível. somos duas, então. E hoje eu tô sozinha, o pastor Cássio não tá aqui. Eu falei assim, ai meu Deus, se der algum problema aqui, eu vou ter que me virar sozinha. Eu não tô te vendo, mas se vocês estão me vendo, tá tudo certo. Aqui pra mim sua tela tá preta. Até Sério? então eu tava te vendo normal. E aí, E meninas, a agora, o que que a gente paz? faz? Você quer sair e tentar entrar de Ah, novo? pode ser. Vamos ver. Vamos ver. Até sair, eu não sei se eu sei. Então deixa assim, Rê. Bom, vamos ver. Vou te chamar de novo. Vai dar certo. Entrar ao vivo. Te chamei, Rê. E agora? Então, eu acho que eu entendi o que aconteceu. Ah, Porque na hora que eu saí, continua aparecendo eu aí com você. Eu acho que tá um delay. Então, esse preto, provavelmente, ele tá só demorando para te aparecer. Acho que dá pra gente tocar. então tá bom. Vocês estão me Bem-vindas. vendo, estão me ouvindo, tá tudo Eu certo. acho que sim. Vamos ver. Tá tudo certo, meninas? Vocês conseguindo ver? Estão conseguindo ouvir? Como que tá o sonho para vocês? Dá um feedback. Se tá tudo certo por aí. É que demora um pouquinho, né? Para mim está tudo ok. Não, que ótimo, que prazer estar fazendo essa live junto com a senhora, que honra esse convite. Meninas, perguntem bastante para a gente aproveitar muito esse momento. Prazer é meu. Tô muito feliz que você aceitou. E eu tenho certeza que vai ser uma live, assim, de muito conhecimento. Então, se apresente, fique à vontade. Quem é a doutora Rebeca? Fique à vontade. Dá continuidade. Meninas, eu sou a Rebeca, eu sou ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana. Me formei lá em 2005, tem um tempo já, deixa abaixo esse detalhe. Atualmente eu trabalho numa clínica de reprodução humana e trabalho junto lá na igreja ajudando as meninas dos projetos, do projeto Gerar, do projeto Gerando Propósitos, Gerando Promessas. É muito, muito gratificante. E aí hoje a pastora convidou aqui para a gente falar sobre saúde íntima, né? Que é um tema importantíssimo e eu conto bastante com a participação de vocês. Olha, Isso, podem Mariana, fazer perguntas. minha amicíssima lá da época da faculdade. Oi, Mari, que saudade! Legal. Seja bem-vinda, Mari. E vocês
Podem fazer perguntas também por aqui. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que mandaram pra gente ontem. E fiquem à vontade, meninas. Aqui pode perguntar de tudo, né, doutora? Pode perguntar de tudo. Se eu Nós não vamos... souber responder, a gente pesquisa junta. Exatamente. Posso começar aqui com uma pergunta, então? Vamos lá. Uma pergunta que assim, me fazem muito também, né? Depois dos 50 anos, né? Qual é o cuidado para a saúde íntima, né? Depois dos 50 anos, a menopausa, como que fica, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Pois é. Primeiro pensar que com 50 é a idade média que a mulher entra na menopausa. Então pode ter gente que entrou antes, dos 40 aos 65, isso é normal, mas a maioria entra aos 50. E aí, além dos cuidados normais que toda mulher tem que ter, né, de fazer Papa Nicolau todos os anos, agora com 50 a gente já começa, alguns guidelines orientam a gente começar a mamografia aos 50, alguns orientam aos 40, então vai depender muito aí do seu histórico familiar e da linha que o seu médico segue, mas aí a gente já precisa pensar na mamografia anualmente e a gente tem que ter alguns cuidados especiais em relação a essa questão da menopausa. Começa a diminuir a lubrificação vaginal, piora a qualidade do sono, aquela irritabilidade, né, do problema hormonal que a gente sente nesse momento. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente na hora de cuidar de uma mulher nessa idade, né? Porque se a gente não faz nada, se a gente deixa, a qualidade de vida tende a piorar muito, sabe? Existem algumas sortudas que ficam bem, que não sentem nada, mas tem muita gente que tem uma piora muito grande da qualidade de vida. Então, a gente tem que estar bem de olho nessa fase, cuidar, começa a aumentar o risco também de outras doenças, não necessariamente ginecológicas, mas já começa a aumentar o risco de doença cardiovascular, de diabetes. Então a gente tem que estar de olho e cuidar bem direitinho. E na intimidade, porque a partir dessa idade, a mulher ela perde muita lubrificação, né? Sim, é muito associado com essa fase de perimenopausa, né? O que que é menopausa? É quando tem 12 meses que você não menstrua. A menopausa é um momento. Deu um ano que você não menstrua, você está na menopausa. Enquanto está falhando, enquanto está aquela coisa meio esquisita, não deu 12 meses ainda, tem 6 meses que não vem, a gente chama de perimenopausa ou climatério. Então, a mulher na perimenopausa, a mulher menopausada, já diminui muito a lubrificação vaginal. Acontece uma coisa que a gente chama atrofia. A camada de mucosa ela vai ficando bem fininha. Para vocês entenderem, quem aqui teve filha sabe como que é na hora que troca a fralda de menina. É aquela mucosinha fininha, tão fininha que às vezes você vê até os vasinhos passando ali por trás. Então, ela além de estar mais ressecada, ela não tem aquela lubrificação natural que a mulher tem, né? Normalmente, e no ato sexual, além disso, ela fica com a mucosa muito fininha. Então, fica muito propensa a ter dor, muito propensa a ter sangramento, né? A parte urinária também fica atrófica, então aumenta o risco de ter infecção urinária após uma relação sexual, por exemplo. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso, porque a gente tem coisas que a gente pode fazer. Se você tem indicação de uma reposição hormonal sistêmica, isso vai ajudar ali a sua lubrificação e essa atrofia da mucosa. Ou se você não tem indicação de fazer sistêmica, mas você pode fazer uma reposição hormonal ali local, usar uma pomadinha de hormônio algumas vezes por semana, e aí você vai ficar com essa atrofia melhor e melhorar a lubrificação. Ou caso você não precise de nada disso, os lubrificantes, né, pastora? Principalmente os à base de água, que aí não vão te dar nenhum efeito colateral, nenhum sintoma. Então, nesse momento, é hora de usar e abusar desses lubrificantes para não acontecer de você sentir dor, desconforto, se machucar. E aí, tanto a pastora quanto a Mia aqui, que falou que está fazendo sexologia, sabe bem como é isso. A sexualidade da mulher está muito aqui, ó. Então, se você tenta e você se machuca, porque você está atrófica, porque você está mais seca, numa próxima você já vai estar com medo desse machucado, dessa dor que você vai sentir, desse desconforto, já não relaxa tanto, e isso vai criando um ciclo vicioso, e a gente tem que interromper isso aí para que isso não fique pior, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó. Tenho mais de 50 anos. Até que idade se faz mamografia e Papa Nicolau?
é importantíssimo, porque tem muita gente que vai fazendo, vai indo no médico e vai fazendo o resto da vida. E não é necessário. Chega uma fase da vida, por conta justamente dessa atrofia, o Papa Nicolau fica muito dolorido. Eu não sei se tem alguém aqui assistindo a gente que já está passando por essa fase. Machuca, sangra, dói. Porque você imagina, é o exemplo que eu dei, é igual a vulva de uma criancinha. Imagina você passar um espéculo na vulva da sua filhinha, da sua netinha, não sei quem que está aqui assistindo. Machuca mesmo, é dolorido. E o que os estudos já provaram é que nessa idade mais avançada, né, quando uma mulher já é idosa, ela não tem mais tanto risco das lesões por HPV, que é o que a gente olha no Papa Nicolau, ou de alguma lesão mamária, evoluírem para um câncer de alta gravidade, assim, vamos dizer. Então, por exemplo, uma mulher que está a partir dos 65 anos, se ela tem alguma infecção pelo HPV, que é o que vai levar às lesões pré-malignas, o que vai levar ela a ter câncer de colo do útero, o próprio organismo consegue resolver, ou se virar, vai virar uma coisa muito indolente, que vai aparecer um câncer daqui a 30, 40 anos. Então, se você está com 65, 70, você liga de ter um câncer daqui a 40 anos com 110? Então, acaba que o risco-benefício da coleta do exame não é mais tão grande. Então, o Papa Nicolau, quando que a gente faz? Dos 25 aos 65, mulheres que são sexualmente ativas, tá? Então, antes dos 25 também não precisa fazer, mesmo que você seja sexualmente ativo, os estudos já mostraram que o próprio corpo consegue se livrar da lesão nessa fase, então a gente não precisa se preocupar em fazer. Dos 25 aos 65 a gente precisa fazer, e aí depois dos 65 já não tem mais necessidade. Estou falando aqui de Papa Nicolau de rotina, não é que você nunca mais vai ser examinada pelo seu ginecologista. Eu estou com uma coceira, um corrimento, seu ginecologista vai te examinar. Agora aquele eu não estou com nada, vou lá fazer minha rotina anual, não precisa, tá? O mesmo vale para a mamografia. A mamografia tem um certo... não é uma briga, é um certo discordância na literatura. Tem gente que orienta a começar com 40, tem gente que orienta a começar com 50. Quem orienta a começar com 40, orienta a fazer bianual, ou seja, a cada 2 anos, a partir dos 40. Quem orienta, e aí a partir dos 50, tanto para quem começou com 50, quanto para quem estava fazendo bianual a partir dos 40. Aí começa a ser anual, né? E também a gente vai fazer a mamografia normalmente até os 70 anos. Depois disso, não precisa mais. Porque depois disso, as lesões que aparecem são lesões muito indolentes. Se isso for evoluir, é coisa de 30, 40 anos para frente. Então, às vezes, você vai estar... A gente fala em medicina que é iatrogenia. O que é isso? É você tentar ajudar e mais atrapalhar do que ajudar. Então, às vezes, você descobre uma lesão ali numa mulher de 75 anos que ia virar algum problema para ela com 110, ela provavelmente já vai estar morta de outra coisa, e você vai submeter ela a cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, não vale a pena. Então, respondendo, enrolei, mas respondendo, Papa Nicolau até os 65, mamografia até os 70. E é importantíssimo fazer isso, né? Esses exames Importantíssimo. Porque uma coisa, gente, eu falo muito. Você um dia apareceu um câncer de pâncreas. Não tinha o que fazer. Aconteceu, você descobriu e você vai tratar. Agora, câncer de colo do útero e câncer de mama, é inadmissível que isso aconteça, porque existem exames preventivos que você pode fazer. E está na nossa mão. Depende só da gente marcar o ginecologista, ir lá colher o nosso Papa Nicolau, fazer a nossa mamografia para quem está na idade, na janela de idade, e prevenir uma doença tão cruel que é o câncer, né? Então, você tem que fazer a sua parte de prevenção para você não ter uma doença no futuro, ou se você descobrir, você descobre muito cedo. E aí a chance de cura é gigantesca. Então, a gente tem que se cuidar, é importantíssimo. É importante, né? Semana passada eu até fui no médico e coloquei lá no grupo que a gente tem das meninas, né? Falei, ó, eu tô aqui fazendo exame, você já fez o seu? Algumas já tinham marcado, outras, nossa, se não fosse a pastora me lembrar, eu vou marcar. Então eu falei, então marca, porque é importantíssimo. Todo ano a gente precisa... Eu gosto dessa ideia desse início de ano, pastora. Começou o ano, já marca o que você tem que marcar. Porque é bom que não esquece, né? Então já marca ginecologista, já marca cardiologista, já vai em tudo que você precisa. Até porque é difícil, às vezes, conseguir vaga, né? Então, você já deixa agendado. Todo início de ano, você sabe que é a hora ali de se cuidar. Eu faço isso também. Fez um ano certinho. O médico falou assim, nossa, hoje faz um ano certinho que você veio aqui.
E ele me pediu também, eu tenho 41, ele me pediu ano passado a mamografia e esse ano ele me pediu de novo. Isso. Tem muita gente que começa com 40 mesmo. Vai depender muito da escola que o seu médico segue, mas não tá errado. Se alguém aqui tem um médico que pede a partir de 50, não tá errado, tá? Eu também. A minha ginecologista me pede desde os 40. Na verdade, ela me pediu uma antes dos 40 para poder ver, né, um basal, e depois, a partir dos 40, eu faço também. Ah, então tá bom. Respondido, meninas. Vão perguntando aqui, ó. Vão mandando as dúvidas aqui. Tem uma outra aqui, ó. Absorvente íntimo interno ou externo? Qual o mais adequado? Bom, então, quando a gente está falando de protetor de calcinha, vamos dividir aqui. Protetor de calcinha nunca é ideal você usar, né? A vulva, a vagina, elas têm que estar respirando. Por quê? Porque é uma região com muita bactéria. Normal, isso é normal, é uma região do nosso corpo que tem muita bactéria. E essas bactérias, elas vivem num equilíbrio ali muito tênue, que qualquer desbalanço pode causar uma infecção, pode causar algum sintoma. Então, a gente tem que deixar ela respirar. Então, protetor de calcinha não é ideal você usar de rotina. Ah, eu vou precisar, eu vou ficar o dia inteiro fora, eu vou numa festa, eventualmente não tem problema, mas o ideal é você evitar o uso, tá? Ah, mas eu perco urina, eu tenho que usar. Então vamos cuidar dessa perda de urina, que isso não é normal, né? Mas o protetor a gente tem que evitar. Agora, o absorvente, aí a gente não tem jeito, a gente tem que usar, né? E hoje em dia a gente tem várias opções. A gente tem o absorvente externo, com várias opções de cobertura, a gente tem o interno, a gente tem os copinhos coletores. Então, hoje em dia, graças a Deus, tem muita opção para nós mulheres naqueles meses, naqueles momentos do mês. E aí, o que é preferível? Na verdade, não tem um que seja melhor que o outro, vai depender da sua adaptação. O que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente usa o absorvente interno, é com o período de troca. Porque o externo, você tá ali olhando, cada vez que você faz xixi, você vê se ele tá cheio ou não, né? O ideal é a gente fazer pelo menos 4 trocas por dia, né? Mesmo que ele não esteja tão cheio. Isso pela higiene, porque ali o sangue é um meio de cultivo. Então, se você deixa aquele sangue ali muito tempo, isso pode fazer com que proliferem bactérias que te causem alguma infecção. Então, o ideal é de 3 a 4 trocas por dia. E o absorvente interno, a gente não está vendo ele o tempo inteiro. Cada hora que você faz xixi, você não vê como ele está. Então, o perigo é você deixar ele muito tempo lá dentro, e isso pode ser muito grave, gente. Absorvente interno por muito tempo pode levar à morte. Existe uma doença que chama síndrome do choque tóxico, que é por conta de deixar o absorvente interno por muito tempo. Então não é para ter medo de usar, ele é muito prático, né? Tem muita mulher que não gosta de ter ali em contato dela com o absorvente externo e usa o absorvente interno, mas tem que ter esse cuidado de trocar, né? Normalmente a cada 4 horas, trocar o absorvente. Ah, ele nem estava tão sujo, não importa. Tem que trocar para evitar que você tenha contaminação. E Uhum. tem o copinho coletor hoje em dia, né? Que tem muita mulher que acaba não usando por não conhecer, por medo, por preconceito, por não saber, desconhecimento mesmo. Às vezes tem dificuldade na hora de inserir, mas ele também é muito interessante. E ele tem a vantagem em relação ao absorvente interno, ele é confortável tanto quanto o interno, você não fica ali em contato com sangue, não fica sentindo aquele desconforto. Só que você não precisa trocar com tanta frequência. Então dá para você trocar de 12 em 12 horas. Ou seja, você põe um de manhã, troca à noite, põe o da noite, troca de manhã, e ele acaba sendo mais prático para quem se adapta. Uhum. Exatamente, para quem se adapta. Não é todo Como mundo. Tem gente que não consegue acertar o jeito de colocar numa certa posição, ele tem que estar ali fazer um vácuozinho. Depende muito também da anatomia da mulher, né? Tem gente que o colo é mais para trás, mais para frente. Então tem que tentar. Tem que tentar, às vezes comprar um mais baratinho, quem tem vontade, testa, vê se consegue, vê vídeo. Às vezes tem gente que não se adapta com uma marca, se adapta com outra. Então tem que ir testando mesmo. Uhum. Então, como eu não me adaptei com nada, eu resolvi colocar o DIU. Nossa, E como eu também é sou. uma possibilidade maravilhosa, gente. Não tem esse preconceito também de, às vezes, você ficar sem menstruar. Tem medicamento que dá para fazer isso. A pastora Carol é o exemplo. A coisa que eu fiz, porque o meu fluxo ele era muito intenso mesmo. Então eu falei assim, não, vamos colocar o DIU, a gente já resolve tudo. Aí não tenho mais cólica, não sofro com mais TPM, não sofro com mais nenhum desses sintomas.
Eu Foi a falo, a melhor. gente está no século XXI, gente. Tem possibilidade para o que vocês quiserem. É verdade. Olha aqui elas perguntando: pode dormir com o interno? Pode dormir. O ideal é não dormir por conta do prazo, né? De troca de 4 horas, mais ou menos. Mas, aí um dia eu precisei. Não faça disso rotina, porque uma noite de sono de 8 horas, teoricamente, você já tinha que ter trocado 2 absorventes. Então, o ideal para dormir é usar o externo ou usar o coletor. Ah, um dia eu fui numa festa, fui dormir na casa de uma amiga, não teve jeito, dorme, mas não faça disso rotina, porque não é o recomendado e pode ser perigoso. Ok. Ó, voltando aqui a uma mamografia, teve uma pergunta aqui, ó. Perdi uma amiga com câncer de mama, ela tinha 19 anos. Se ela tivesse feito exame antes, não poderia ter evitado a morte? É muito difícil esses São casos. Por quê? Porque a mamografia. Oi? Desculpa. casos assim esporádicos, né? Não, e assim, a mamografia, ela não é um bom exame para mulheres jovens. O que que acontece? A mamografia, ela é um exame que ela vê o branco no preto, tá? Para vocês entenderem. E aí, o que que é preto? Gordura. A glândula mamária é branca. Então, até os 40 anos, as nossas mamas são muito glandulares e pouco gordurosas. A partir dos 40, vai tendo uma lipossubstituição, que se chama. O que que é isso? A mama vai sendo trocada, a glândula por gordura. Então, a mama da mulher, a partir dos 40 anos, ela vai ficando mais gordurosa. E a gordura é preta. Então, antes dos 40, que a gente tem muita glândula, como que a gente vê o branco no branco? Porque o câncer, a lesão pré-maligna, ela é branca. Então, mamografia não é um bom exame para mulheres com menos de 40 anos. Então, esse que é o problema. Não adianta a gente falar para essa menina de 19. Eu já tive uma paciente de 24 que morreu de câncer de mama, assim, rapidíssimo. Porque o câncer de mama, como eu falei que nas mulheres mais idosas, ele é mais indolente, ele demora muito tempo para virar alguma coisa, nem vale a pena investigar. Nas jovens é o contrário, eles são muito, muito agressivos. Então, essa paciente minha que morreu com 24, ela morreu alguns meses depois de eu ter descoberto o câncer dela. Isso que porque na hora que eu descobri, eu liguei para uma colega mastologista, consegui uma consulta para ela no dia seguinte, ela já começou o tratamento. Cerca de 3 meses depois, ela já tinha morrido. Porque é muito agressivo. Então, a gente queria muito ter uma maneira de rastrear. Só que a mamografia não serve. O que que ela vai fazer? Vai te dar uma falsa sensação de segurança. Porque você vai fazer o exame, ninguém vai conseguir ver nada que está ali. No laudo, eu não sei se alguma de vocês já viu no laudo assim, mamas densas. Uhum. O que que é isso? Ó, tem muita glândula, eu não consegui ver direito. Isso que significa mamas densas. Então a gente não consegue investigar. Se ela tivesse descoberto antes, talvez ela tivesse sido curada? Talvez, porque o câncer é bem agressivo. Mas como descobrir antes? Não dá para fazer mamografia. Ah, mas e ultrassom, doutora? Ultrassom não é um exame de rastreamento. O que que é exame de rastreamento? É um exame que você não tem nada e você vai avaliar. Então, mamografia, Papa Nicolau, colonoscopia, tudo isso é exame de rastreamento. A ultrassom não é um bom exame de rastreamento. Tipo, eu não tenho nada e eu vou procurar. Ultrassom é bom em que caso? Eu tenho um nódulo aqui. Então, olhe aqui e veja o que é esse nódulo. Aí o ultrassonografista vai olhar naquele lugar, entendeu? Então, não tem o que fazer com essas meninas jovens. Fazer ultrassom não é um bom exame, não significa que vai descobrir, e a mamografia não é indicada, porque ela não mostra pra gente o que a gente quer ver, e às vezes até piora a situação, porque você imagina, uma menina de 19, 20 anos, faz uma mamografia, ela tá normal, porque não conseguiu ver direito. Se daqui a um mês aparecer um nódulo, ela vai falar, não, mas não é nada, eu fiz mamografia tem um mês e não tinha nada. Às vezes vai atrasar o diagnóstico dela. Então, essa questão desses cânceres em meninas jovens é um desafio muito grande para a medicina. Porque geralmente descobre tardio, só descobre a hora que o nódulo está palpável, e isso já é uma lesão bem grande. Uhum. E geralmente é um tumor muito agressivo, que o tratamento nem sempre tem o resultado que a gente gostaria. Então, meus sentimentos aí pela sua amiga, mas infelizmente não tem muito o que dá para fazer nesses casos, a não ser o que foi feito com ela, na hora que descobrir, tentar tratar, mas muitas vezes o desfecho é bem ruim mesmo. Infelizmente, né? É. Aqui sobre o anticoncepcional, ó. Faz mal tomar anticoncepcional contínuo por muitos anos? Traz algum dano para a saúde da mulher?
Eu esqueci de falar essa parte quando eu me apresentei. O meu mestrado foi em anticoncepção. Eu amo falar de anticoncepcional. E apesar de eu trabalhar com reprodução, né, que são opostos, mas eu gosto muito de anticoncepcional. Não faz mal, tá? Tem essa lenda de que faz mal, que foi passando de geração em geração, porque antigamente, muito antigamente, os anticoncepcionais eram dosagens muito, muito altas, né? Então a mulher não conseguia tomar por muito tempo, fazia mal, tinha efeitos colaterais, tinha que dar um descanso. Quem aqui já ouviu falar que tem que dar um descanso no anticoncepcional? Isso é por causa de antigamente, e isso foi vindo para os dias atuais, mas isso não é verdade. Hoje em dia os anticoncepcionais são muito modernos, as doses são muito baixinhas, então você pode usar por muito, muito tempo, não tem problema nenhum. Ele traz até algumas proteções, né? Ele protege contra câncer de endométrio, então vale a pena. Se você, o seu caso, você precisa ou você quer, pode usar sem medo, que não tem problema. Ah, mas eu usei muito tempo, agora eu estou sangrando. Às vezes pode ser necessário você trocar o tipo, fazer alguma adaptação, algum ajuste, mas não tem problema nenhum, tá? Ou trocar por comodidade, eu estou tomando todo dia, eu estou cansada, então eu vou pôr um DIU igual a pastora tem. Pode, mas para você ter uma ideia como não faz mal, o DIU vale por 5 anos o DIU hormonal. E aí você troca por outro, você vai usando por múltiplos de 5. Então, não faz mal, pode usar. Se você estiver sentindo alguma coisa, como a gente tem milhares de opções hoje em dia, fala para o seu médico, às vezes ele vai trocar, né? Mas não tem problema nenhum você usar contínuo, usar direto, emendar uma na outra. Se você está se sentindo bem, isso não traz nenhum risco para você. A não ser que, vem o porém aí, você já tenha mais de 50 anos, aí você já não pode mais usar alguns tipos de anticoncepcional. Não é qualquer anticoncepcional que ela pode usar. E a maior que de 50, tendo ou não nenhuma comorbidade, tem alguns anticoncepcionais que não dá para serem usados. Então tem que ver isso direitinho com o seu médico para você não trazer mais prejuízo do que benefício, né? Olha como conhecimento é tudo. A gente ouve tanto mito a respeito de anticoncepcional. Tá aí, meninas, esclarecido. Né? Mas é isso, pastora, vem vindo lá de trás, uma contou para outra, que contou para outra. Exato. Quantas vezes eu já vi gente falando, engravidei porque eu estava no descanso. Não tem que fazer descanso. Emenda, não tem problema, pode usar por anos e anos. Então tá bom. Sumiu o som, meninas? Você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo normal. Eu continuo não te vendo, mas eu tô ouvindo normal. Voltou o som, meninas? Já ouvi. Eu tava para morrer com tanto que uso, já ouvi de tudo. Tá vendo? Tem uma pergunta aqui que é parecido com a que mandaram ontem, a respeito de sabonete íntimo. E aí? Tem benfeitoria? Sabonete íntimo. Como funciona? Isso é bem interessante da gente falar, de higiene íntima, porque tem muita gente que tem muita confusão com isso. E às vezes a pessoa está tendo infecções de repetição, justamente porque ela é muito higiênica. Então vamos lá. A vagina, né? Vamos começar daí. Tem muita gente que chama a vulva de vagina. A vagina é o canal lá para dentro, a vulva é essa parte de fora. Então, a vulva tem que ser limpa, normal, toda vez que você toma banho. A vagina, ela é autolimpante. Então, você não tem que lavar lá dentro, de nada. Eu sempre brincava com as minhas pacientes, porque ela brincou na terra? Precisa lavar lá dentro? Não precisa. Então, a vagina, ela não tem que ser lavada. Uso de duchinha, nem pensar. Isso você acaba com a flora. Como eu falei com vocês, a nossa vagina tem muita bactéria. Muita bactéria boa, que está ali porque tem que estar ali. Nosso Deus é perfeito, Ele criou a flora vaginal do jeito que ela tem que ser. Então, ela está cheia de bactérias boas que estão mantendo equilíbrio. Porque a gente tem bactérias de infecção que moram ali também. E que não estão causando infecção porque elas estão em equilíbrio. Então, se você acaba com esse equilíbrio, aí você predispõe a ter infecção. Então, para começar, a vagina não se lava. Não lava lá dentro, não usa duchinha, não tem que passar sabonete, nada. A vagina é autolimpante, não precisa passar nada. A vulva tem que ser lavada toda vez que você toma banho. E aí, a questão do sabonete íntimo não é necessário.
Por quê? Porque você, usando um sabonete neutro, o que a gente pede para evitar são aqueles sabonetes muito coloridos, muito perfumados, porque a vagina, a vulva, elas são muito sensíveis. Então, às vezes, se você usa um sabonete desse, você vai alterar um pouco, pode dar uma reação alérgica, e tudo isso pode predispor a piorar ali a sua flora e aumentar o risco de infecção. Então, a gente pede para usar sabonete mais neutrinho, sabonete de bebê, sabonete glicerinado, coisa que não vai ser muito cheirosa, muito colorida, para evitar alergia, evitar alterar. E aí você lava bem lavadinho toda vez que você for tomar banho. Por que o sabonete íntimo não é tão indicado? Porque o sabonete íntimo ele tem um pH diferente, que teoricamente é o mesmo pH da vulva da vagina, né? Só que existem algumas infecções que é um pH mais ácido. Existem algumas infecções que o pH ácido é maravilhoso para elas. Por exemplo, a candidíase. A candidíase ama pH ácido. Então, se você está usando um produto para deixar a sua vagina mais ácida, isso pode predispor que você tenha uma candidíase. Então, a não ser que você tenha uma recomendação médica, e use sabonete íntimo, é um dinheiro jogado fora, que ou ele nem está te ajudando, na melhor das hipóteses, ou ele está piorando, porque ele está mexendo com o seu pH. Então, dentro nada, lembra que a vagina é autolimpante, e por fora, qualquer sabonetezinho neutro, de bebê, de glicerina, um sabonetinho normal, lava bonitinho toda vez que você toma banho, não é necessário fazer nada diferente, nada específico. Uau! Tô amando essa live, viu? Como a gente ouve coisa, né? E vai entrando na nossa mente. Por isso que eu falo, conhecimento é tudo e ninguém pode tirar isso da gente, né? É isso Sobre o... aí. Tem uma pergunta. A camisinha, ela pode alterar o pH da vagina? A camisinha em si, a não ser que você seja alérgica a látex, só o fato de você usar, normalmente não. Às vezes o atrito, né, na relação, quando você está com camisinha, o atrito é um pouquinho maior, se você não está usando tanto lubrificante, e isso pode mudar um pouquinho. Fica ali uma lesãozinha, fica mais sensível à vagina. Agora, o que pode alterar é o que você usa junto. Então, dependendo do lubrificante que você usa, às vezes essas coisas com cheirinho colorida, com gostinho, nanana, isso altera bastante. Por isso que a gente sempre bate na tecla do lubrificante à base de água, porque aí ele não vai alterar e ele vai deixar até menos risco desse atrito com preservativo causar alguma alteração na sua vagina. Ok. Tem uma aqui que fala, ó, como saber se o pH vaginal está precisando de atenção? Normalmente, se tem alguma alteração de pH, você vai ter algum sintoma. Então, normalmente, quem está com pH muito ácido vai ter um aumento de corrimento, vai ter uma coceirinha, um desconforto, pode ter uma candidíase. Isso é um pH mais ácido, né? Um pH mais baixo. O pH mais básico, que é um pH mais alto, ele pode dar vaginose bacteriana. Não sei se alguém aqui já teve aquela infecção que fica aquele corrimento podre, sabe? Um corrimento com cheiro peixe podre, assim. Geralmente é um pH mais básico. Agora, se você não está sentindo nada, não tem que se preocupar com o pH da vagina. É mais se você está com sintoma. Tá uma coceirinha, tá uma ardência, tá um desconforto, pode ser uma vaginose citolítica, que é um pH mais ácido, e dá esses sintomas por quê? Porque esse pH muito ácido tá matando ali as células. Aí a gente dá uma melhorada, faz um banho de assento com bicarbonato, resolve o pH. E o pH mais básico da vaginose bacteriana, a gente tratando a bactéria, normalmente o pH volta ao normal, tá? pH no nosso corpo é muito finamente controlado. Por isso que essas histórias de água alcalina, a carne muda o pH, não. O nosso corpo tem um controle finíssimo assim do pH. Então, se tratando ali o sintoma, a causa que está causando, normalmente ele volta ao normal. Isso tem a ver com hormônios? Essa coceira, Também. essa ardência, tem a ver com os hormônios? Também. Normalmente, um excesso de estrogênio, que é o hormônio que a gente produz na primeira metade do ciclo, também predispõe a uma candidíase, a deixar uma vagina um pouco mais ácida. Então, isso também tem que ser visto. Por exemplo, mulheres que têm candidíase de repetição, às vezes são mulheres hiperestrogênicas. Vocês veem que na gestação é mais comum ter candidíase. A Cândida gosta de pH ácido, gosta de estrogênio e gosta de açúcar. Então, diabética descontrolada, ela ama. Muito açúcar. Ô, gente, É, preciso de açúcar. Deixa eu subir aqui, ó. Eu tinha uma pergunta.
Fluxo de sangue aumentado é normal? Não é normal. Tem que ver assim, como é esse aumento e quando é esse aumento. Ah, eu tive um ciclo com fluxo aumentado, depois voltou ao normal. Isso é normal, né? A gente tem o ciclo menstrual, gente, é um negócio tão complexo, envolve tanta coisa. Nosso Deus é tão maravilhoso na criação dele, que às vezes falha uma coisinha ou outra. Então, tem um fluxo aumentado de vez em quando, um atraso menstrual de vez em quando, uma menstruação que pula, é normal, não precisa se preocupar. Agora, está acontecendo com frequência, aí a gente não é normal, aí a gente tem que ver o que pode estar acontecendo. Aí a gente tem que ver se não tem alguma coisa no útero, às vezes um mioma pode fazer com que o fluxo sanguíneo aumente, uma adenomiose, um pólipo, tem que ver se você às vezes não está com algum problema de coagulação, então às vezes a mulher está com uma deficiência de coagulação, o sangramento dela é aumentado, então tem que ver isso, tá? Uma vez aumentou o fluxo, normal, não precisa se preocupar. Está aumentando sempre, todos os ciclos de tal mês em diante está aumentado. Pode ser que não seja nada, que apenas mudou a sua característica, mas pode ser que tenha alguma coisa errada, então precisa investigar. O meu fluxo aumentado, que eu falei que eu tinha muito, era porque eu tinha um mioma no útero. Olha a importância de fazer os exames todo ano. Eu tinha um mioma no útero. Precisa sempre, porque às vezes você tem um pólipo, você tem um mioma, o tratamento vai ser simples e vai melhorar a sua qualidade de vida absurdamente, né? Então a gente tem que sim, sempre, todo ano, fazer os exames direitinho e tem que ter um ginecologista que você confia muito, porque você tem que ter a liberdade de contar isso para ele e ver junto, investigar junto, porque senão as coisas passam batido mesmo. Ó, doutora, minha filha, desde os 6 anos de vida, não mama mais. E ainda tem o leite. Está bem pouco, mas ainda tem. Será que isso pode me prejudicar? Não, não prejudica. E a tendência é isso secar. O que às vezes acontece? A gente fica naquela, assim, deixa eu ver se o leite secou ou não. Aí você espreme para ver se secou. E aí você acaba que o seu corpo não entende que é você que está espremendo, se não é um neném que está mamando. Porque a produção de leite, ela é baseada na sucção do bebê. Por isso que a gente produz a quantidade de leite ideal para o nosso filho mamar e ele esvazia a mama. Tem gente que produz mais, tem gente que produz menos, e é o estímulo da sucção que faz a produção de leite. Então, se você fica apertando para ver se saiu, se tem ou não, o seu cérebro entende que tem alguém sugando ali, e isso acaba não parando, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda é o que você falou, tá bem pouco. Então, se está bem pouco, daqui a pouco vai parar, não precisa se preocupar, isso não te prejudica em nada. Quando que é prejudicial isso? Quando a mulher está naquela produção absurda, porque o neném está mamando muito, e da noite para o dia o neném para. Ah, ele precisou ficar internado para fazer alguma coisa, ou, sei lá, a mãe precisou parar de amamentar porque está com alguma doença, aí isso pode prejudicar, porque esse leite pode empedrar, pode virar uma mastite. Então tem que ver o que vai fazer, se vai ordenhar e guardar, ou se vai secar de vez, se for o caso. Agora, quando está se diminuindo e só não parou, você não sente nenhum desconforto, não precisa se preocupar. Normalmente para dentro de alguns meses. Tem mulheres que param em alguns anos, mas isso não te prejudica em nada, pode ficar tranquila. Ok. Fazer xixi após relação ajuda a evitar a infecção? Ajuda. Ajuda sim, isso não é mito. O que acontece? A nossa anatomia é o seguinte, a vagina está aqui, a bexiga está aqui e o intestino está aqui. Então, a hora que você está tendo relação, esse atrito aqui é diretamente na parede da bexiga que está aqui, né? Elas dividem essa mucosinha. Não tem nada entre a vagina e a bexiga, elas estão em contato. Então, quando você tem relação e a sua bexiga estiver cheia, por conta desse atritozinho, isso predispõe à entrada de bactéria e isso aumenta o risco de infecção urinária. Qual que é a ideia do xixi? É você, se alguma bactéria está entrando ali, você joga ela fora no vaso da descarga. Isso é interessante a gente falar de infecção urinária, porque mulher tem muita infecção urinária, né? Muito mais do que o homem, e isso tem um motivo. A maioria das infecções urinárias são causadas pela bactéria das fezes, uma bactéria que chama Escherichia coli. A maioria gigantesca das infecções urinárias é causada por essa bactéria. Por quê? Vocês já viram como o nosso ânus e a nossa uretra estão pertinho um do outro? Olha no homem, o ânus está lá atrás, a uretra está na ponta do pênis. Então o homem não tem essa proximidade.
Então tá o tempo inteiro, como tá muito perto a uretra do ânus, o tempo inteiro tem bactéria entrando lá. Então se você fica prendendo xixi, se você não faz xixi, não bebe água, essa bactéria tem tempo de causar infecção, porque só ela tá ali na bexiga não tem problema. O problema é ela aderir e causar infecção. Então, se você fica muito tempo sem fazer xixi, se você não bebe muita água, porque o xixi é justamente isso que eu falei em relação ao xixi após a relação sexual. É mecânico, é você lavar, você jogar fora essa bactéria que está subindo. Então, se você bebe muita água, você faz muito xixi e aí você acaba eliminando essa bactéria que está subindo o tempo inteiro, porque o nosso ânus e a nossa uretra são muito próximos. Então, você teve ali uma relação sexual, você teve esse atrito ali na parede da bexiga, tem bactéria subindo o tempo inteiro, porque nós somos mulheres, isso acontece. Se você não faz xixi, essa bactéria pode aderir ali, e isso faz com que você possa ter realmente uma infecção urinária. Então é importante não ficar segurando xixi. Ai, mas meu trabalho é muito intenso. Tá, mas xixi você faz em 5 minutinhos. Não ficar segurando, tomar muita água, e tomar muita água para poder estimular, para você fazer muito xixi, né? E não ficar nessa de ficar prendendo, fazer xixi toda vez que tiver relação. Eu aprendi isso na dor, a tomar muita água para xixi. Pois é, então aproveitem que eu estou ensinando no amor para não Isso aprender na mesmo. dor igual a pastora. Quem já teve infecção urinária, problema no rim, é terrível. Eu vi uma notícia, não sei se foi uma notícia, não lembro o que foi, a respeito de infecção, usar por muito tempo aquelas calcinhas fio dental, pode também causar infecção? Pode, justamente por isso que eu falei. Porque a bactéria da infecção urinária é a bactéria do cocô, é a bactéria das fezes. Então, se você está usando uma cordinha ali, encostada no seu ânus, que vai para frente, você está criando uma ponte, um tapete vermelho para a bactéria ir para a sua uretra. Porque se você está usando uma calcinha que não está ali em contato com o ânus, uma calcinha maior, isso é uma coisa que não está favorecendo tanto a infecção quanto uma fio dental que está ali. Você criou o tapete vermelho para a bactéria. Então não pode usar calcinha fio dental? Pode, mas evitar uso prolongado. Não precisa usar todos os dias, o tempo inteiro. Dá para você aquela roupa que eu quero que não marque, aquela noite especial que eu quero usar. Agora, ficar usando de rotina, isso predispõe sim ao aumento da infecção urinária. Ok. E qual é o melhor tecido de calcinha? Algodão, sem dúvida. Como eu falei lá atrás, a vagina ela precisa respirar. Então a gente tem que estar usando um tecido respirável, um tecido que tenha tramas que permitam a troca ali de ar. Então, algodão é o ideal. Calcinhas de poliéster, de lycra, de renda, é tudo muito lindo, mas abafa. E aí, esse abafamento predispõe à multiplicação de bactérias, né? Pensa em qualquer coisa, pensa num pão que está mofado. Ele está ali fechado naquele saco e o mofo proliferando, ele está abafado. Você botar no sol, para de mofar, não é a roupa. A gente mora aqui em Ribeirão, a gente não tem esse problema, mas eu vim do litoral, se você respirar, tudo mofa dentro da sua casa. Então, você tem que deixar arejar. Então, o ideal é calcinha de algodão. E, quando você puder, o máximo que você puder, ficar sem calcinha. Então, vai ficar em casa, vai dormir, não tem compromisso agora, fica sem. É o ideal. Sempre dormir sem calcinha, ficar em casa, põe um shortinho mais larguinho, um vestidinho, fica sem. E aí, na hora de sair, você vai colocar calcinha de algodão. É tão bom deixar respirar, precisa respirar, né? É bom e é necessário, principalmente para quem tem infecções de repetição. É fundamental e muda, sim, muito a sua vida. Olha, tem uma pergunta aqui interessante. Devo preocupar com hérnia embaixo do útero pós-gestação? Na verdade, para uma herniação dessa, na verdade, a gente não chama, quando é ginecológica, a gente não chama de hérnia, mas é uma hérnia, a gente chama de uma cele, ou uma cistocele, se é da bexiga, uma enterocele, se é do útero, se é do intestino. Isso pode acontecer, e eu gostei que ela falou depois da gestação. Muita gente associa isso com parto normal. Mas não é do parto, é da gestação. Porque a gestação aumenta ali a pressão intraabdominal, muda toda a vascularização, dá uma frouxidão da musculatura, que está te preparando para o parto. Você não pode ter uma musculatura muito tensa para o parto. Então, isso predispõe com que tanto a bexiga
quanto o intestino possam herniar ali pelo canal vaginal, que é a famosa bexiga caída que as pessoas costumam falar. E muita gente não sabe, mas pode ser o intestino também, que pode herniar ali por baixo. Então, por isso que é importante você fazer um segmento, porque quando é uma coisa muito discreta, isso não vai te trazer problema nenhum. Agora, quando é uma coisa muito intensa, tem gente que tem uma cistocele, uma enterocele que raspa na calcinha, e depois sangra, machuca, dói. Tem tratamento cirúrgico. Então é importantíssimo sempre exercício físico durante a gestação, que é para fortalecer essa musculatura, e o acompanhamento médico adequado, para ele ver se você tem realmente, e se você tem, se é caso já de tratar, ou se é um caso que não vai te dar problema nenhum e dá para a gente manter. É sempre bom a gente evitar cirurgias desnecessárias, né, em excesso. Então é importante ter esse segmento para ver se essa herniação que você tem é uma herniação que precisa de cirurgia ou não, se dá para só ir acompanhando, se às vezes corrige com fisioterapia. Fisioterapia pélvica é muito interessante da gente fazer, tanto na parte quando você está na gestação, depois para corrigir essas hérnias, para mulheres que têm problema de perda urinária, ajuda muito e muitas vezes evita a cirurgia. E após o parto, geralmente, após o parto normal, algumas mulheres têm bastante perca urinária, né? Por causa dessa frouxidão que o parto normal causa. Sim, por conta não do parto normal, pastora, da gestação em si. Ela faz com que aumente a pressão intraabdominal, faz com que fique mais frouxa essa musculatura. Entendi. É porque é mais um mito que a gente ouve, né? Parto normal causa incontinência. Peraí que tem alguém cortando grama aqui, eu vou fechar a porta ali para eu conseguir te ouvir melhor. Não sei se vocês estão ouvindo algum vizinho cortar. Agora sim. Desculpa, pastora, pode falar. Imagina. É porque a gente escuta muito isso, né? Parto normal, os antigos falavam, né? Parto normal causa incontinência urinária. Então não é o Isso também é uma coisa que veio de antigamente, né? Porque antigamente eram aqueles partos em casa, com parteira, e aí lacerava o que lacerou, deixava cicatrizar sozinho, que eu brinco que vagina, vulva, cola até com cuspe, cicatriza super rápido, é igual boca. Você machuca a boca e em 1 segundo a boca já voltou normal, né? Mas a vagina é assim também. Então, quando fazia aqueles partos desassistidos, parto em casa, era muito comum ter laceração de períneo, laceração de reto, rasgava o intestino às vezes, laceração de bexiga, ficava aquela coisa horrorosa que depois cicatrizava de qualquer jeito. Então aumentava muito esse risco. Hoje em dia, com os partos assistidos, como é feito hoje em dia, seja por médico, seja por enfermeira, não tem essas lacerações mais feias e que não são tratadas. E se tem a laceração, ela é corrigida ali na hora. Então o parto em si, até o pique que o pessoal fala que fazia antigamente, a episiotomia, já não é feita mais hoje em dia, que também lesava a musculatura e fazia com que a mulher depois tivesse problemas, né, de continência. Hoje em dia nada disso é feito mais e se por acaso acontece, é corrigido na hora. Então, o parto normal em si, ele não traz esses problemas atualmente. O problema é a gestação. Então, mas eu fiz cesárea e mesmo assim minha bexiga caiu. Sim, é por conta da gestação. Aumenta a pressão intraabdominal, aumenta essa força gravitacional ali para puxar tudo para baixo, né? E faz essa flacidez da musculatura. A flacidez da musculatura, gente, o períneo é um músculo como qualquer músculo. Se eu não for na academia fazer bíceps, meu bíceps vai ficar flácido. Agora que as meninas estão tudo correndo, que eu tô vendo que vocês estão fera, a coxa vai ficar forte. Se você não exercita a musculatura, ela vai ficar flácida, isso é um fato. Então, tem que exercitar essa musculatura perineal para ela ficar forte e conseguir segurar essas herniações que podem vir, né? Porque por mais que a gestação aumente a pressão abdominal, se você tem uma musculatura forte que segura isso, nada vai acontecer. Entendi. Eu ouvia muito isso, mas eu não tava nem aí não. Fiz 2 partos normal. E você vê que tá tudo ótimo, é tudo mito mesmo. Deus é perfeito em tudo que faz, né? Oi? Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é maravilhoso. Uma pergunta aqui a respeito de parto, pra gente, infelizmente, encerrar. Olha como passou rápido. Gente, eu acho que a pastora Carol vai ter que me convidar um outro dia, não sei vocês.
Porque tem muita pergunta, tem muita dúvida, né? Eu Não também deu tempo, a gente não falou um terço de tudo que a gente podia falar. Vamos lá, qual que é essa outra dúvida, pastora? novo, esperar elas responderem. Ó, pós-parto, quais os cuidados que a gente tem que ter com a saúde íntima? Pós-parto cesariana, aí é uma vida normal, cuidado normal. Na gravidez e próximo ao parto, a gente fica com a vulva toda mais inchadinha, fica mais sensível, isso é normal, porque aumenta a vascularização, aumenta a secreção, então a mulher fica mais molhada, mais úmida mesmo. Isso vai voltando ao normal, então o cuidado é o cuidado normal que você tem que ter de qualquer forma. Agora, pós-parto normal, aí vai depender também de se foi preciso dar algum ponto, se não foi, né? Então, o que a gente tem que ver? Não precisou dar ponto nenhum. Então, a gente vai ter aquele período de sangramento, que aí os cuidados valem o que a gente falou do absorvente, trocas frequentes, e aí é mais importante ainda. Por quê? Porque o lugar onde a placenta estava grudada e soltou, ali é uma ferida. Por isso que tem um resguardo. Muita gente tem dúvida. Por que a mulher tem que ficar de resguardo 40 dias? Porque você está com uma ferida aberta dentro do seu útero, que vai demorar em torno de 40 dias para cicatrizar. Se você tem relação, é mais risco de você pegar alguma infecção. Então, cuidados redobrados com a troca do absorvente, porque você vai estar sangrando muito, muito mais do que a menstruação. Então, você vai ter ali um meio de cultivo do sangue. E você tem essa ferida no seu útero, que é o lugar onde a placenta estava. Então tem que ter muito cuidado com o absorvente. Se não deu ponto, é normal como um cuidado habitual que a gente tem, como cuidado pós-cesárea. Agora, se teve que dar ponto em algum lugar por algum motivo, aí a gente vai ter uns certos cuidados de manter essa região sempre limpinha, sempre sequinha. É o que eu falei, a vagina cola até com cuspe, então normalmente a cicatrização é super rápida, mas você tem que ter esses cuidados. Por exemplo, a hora que você for fazer xixi ou for fazer cocô, não usar papel, lavar, para você poder ter a cicatrização mais rápida possível e evitar o risco de infecção, né? Ótimo, isso mesmo. Ó, tive cesárea e tem vez que me dói. Será normal? Às vezes, quando levanto, já faz 10 meses. É normal. A cicatrização, quando a gente olha visualmente, a cicatrização é completa com em torno de 40 dias. Mas, sem ser visual, o que está acontecendo ali com seus tecidos, demora 2 anos. Por isso que entre uma cesárea e outra, a gente pede um prazo de 1 ano e meio a 2 anos, justamente para dar tempo do seu organismo cicatrizar. Então, você ainda está em processo de cicatrização. Você ainda vai ter aí mais uns 14 meses de processo de cicatrização. Então, é comum você ter desconforto. E, às vezes, mesmo passando esse período, pode acontecer de ter desconforto também. Porque, às vezes, pode acontecer alguma aderência, que isso a gente não tem como prever e não tem como evitar. Se você corta a mão, você cuida para não grudar nada ali, né? Você não deixa tecido, se voar alguma coisinha, você tira. Dentro do abdômen, você não tem como vigiar. Então, muitas vezes vai acontecer aderências de tecidos ali na área da cicatriz e isso pode fazer com que você fique dolorida por um bom tempo. Mas, no seu caso, provavelmente é a cicatrização que ainda está acontecendo. Então, é normal, não precisa se preocupar. Ó, mais duas para a gente encerrar aqui. Que as perguntas estão chegando agora pra gente, mas agora no final vocês estão mandando pergunta? Ó, essa daqui. 10 anos sem sexo. Eu entrei na menopausa nesse tempo e agora? Qual a melhor a ser feito quando voltar à atividade sexual? Aí a gente tem que ver aquilo que a gente conversou lá no inicinho. Está com algum outro sintoma de menopausa que precisa de um tratamento sistêmico? Se tiver e começar a usar hormônio, o próprio hormônio que você está tomando vai resolver esse problema. Porque ele resolve tanto a atrofia quanto a lubrificação que está ruim. Então, pronto, resolvido. Não tenho necessidade de tomar hormônio, eu tô ótima, não tô com insônia, não tô com mudança de humor, não tô com onda de calor, não tô com nada. Então não precisa usar hormônio, pode usar só um hormônio local, se você tá além do ressecamento da menopausa, às vezes com sintoma urinário, a uretra tá ressecada. Às vezes, gente, atrofia os pequenos lábios vão sumindo. Então, se está com essas outras coisas, a gente pode usar um hormônio local. Ah, não, eu não estou com nada disso. O meu único problema é o ressecamento. Lubrificante à base de água, usa e abusa, não tem quantidade. Pode usar o tanto que você quiser, o tanto que você se sentir bem. Vai tá? ser feliz. Isso mesmo.
pergunta aqui a respeito de depilação. A depilação geral faz mal? Eu ia falar disso quando a gente falou da calcinha. Faz. Como a gente está falando aqui, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele não colocou os pelos ali à toa, porque ele achou bonito. Tem um motivo para a gente ter pelo ali. O pelo, qual que é a função do pelo? Barreira, né? É mais difícil alguma bactéria entrar se você tem pelo do que se você está completamente depilada. E a outra coisa é para ajudar ali na ventilação, porque aí ele forma ali uma camadinha entre a calcinha e a sua vulva e aumenta o espaço para ventilar. Ah, então é para eu deixar aqueles pelos anos 80, Cláudio Hanna. Não, não precisa. Você pode aparar, mas o ideal é manter os pelos. Ah, mas eu queria de vez em quando, para mudar um pouco, para pimentar. Não tem problema, que eu estou falando de continuamente. O ideal é você ter pelos aparados, do tamanho certo, pode depilar a área da virilha, mas o ideal na vulva é a gente ter pelo, porque ele protege e ele ajuda a ventilação. Ah, mas eu quero uma vez de vez em quando, não tem problema nenhum. Agora, se você nesse uma vez de vez em quando vê que você depilou e você teve uma infecção, para você nem uma vez de vez em quando, né? Individualizar aqui o caso. Ah, não, eu faço sempre e eu não sinto nada. Ótimo, pode continuar fazendo. Ah, eu depilei tudo definitivo com laser e eu não tenho nada. Que bom, você é sortuda que não tem nada. Mas, para a maioria das mulheres, o ideal é a gente ter o pelo. Camila, deu ruim. Deu ruim, Camila, e agora? Não, tá, mas se você depilou e você não sente nada, é igual a questão que eu falei da infecção urinária. Tem mulher que nunca teve uma infecção urinária na vida e nunca vai ter. Porque depende muito da sua predisposição também. Então, eu, por exemplo, às vezes ó, ginecologista fazendo errado, às vezes eu preciso prender o xixi. Eu nunca tive infecção urinária. Tem gente que se prender 1 minuto tem infecção urinária. Então, tem gente que vai depilar a laser, vai deixar depilado o ânus e não vai acontecer nada. Tomara que seja o seu caso. Tomara. Doutora Rebeca, obrigada. Eu amei. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Depois a gente faz uma outra live para a gente responder as outras perguntas. Obrigada. Vamos, amei. Eu já me convidei para uma próxima, gente. Adorei a participação de vocês. Foi um prazer. E em breve, pastora, você me chama de volta para a gente conversar mais. Vamos sim, vamos marcar mais uma vez. Eu tenho certeza que foi uma live de grande conhecimento, né, meninas? Eu amei. Desmistificou muitas mentiras que nós ouvíamos do passado, né? Tantas coisas que a gente ouve e a gente vem trazendo. E por isso que eu falo, conhecimento é tudo, né? A palavra fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, uma horinha que a gente sentou para ouvir, a gente vai sair daqui com muito conhecimento e com muito entendimento. E eu só tenho a agradecer. Obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. O Senhor continue te usando por onde você passar. Né? Como diz o pastor André, você é uma pastora disfarçada de ginecologista, né? Então, o Senhor continue te usando por onde você passar. E vamos eu recebo. Tá bom? Quer falar mais alguma beijão. coisa? Obrigada pela oportunidade. Espero encontrar vocês novamente. Gente, obrigada. Vamos sim. Obrigada. Um beijo, viu? Fica com Deus. Você consegue sair aí? Consigo. Então tá bom. Beijo. Meninas, que live maravilhosa, né? Eu amei, já quero outra, já quero mais, nós vamos marcar. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui conosco até esse horário, muito obrigada. Semana que vem vai ser a nossa última live do mês de março, em comemoração ao Dia das Mulheres. Eu ainda não vou falar quem vai estar aqui, só falei que vai ser uma das nossas pastoras. Então, durante a semana a gente vai conversando e eu vou falando, e eu sei que vai ter surpresas e vai ser uma bênção. Obrigada, viu? Que Deus abençoe. E se você, a doutora Rebeca falou do grupo, né? Nós comentamos do grupo das meninas que estão correndo, fazendo atividade física. Se você ainda não entrou e quiser entrar, me manda no direct do seu telefone que a gente coloca vocês lá no grupo e a gente vai caminhando junto, fazendo atividade junto e aprendendo juntas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, bom fim de semana, boa sexta-feira. Aproveite aí esse conhecimento, tudo que você ouviu hoje para colocar em prática, tá bom? Que Deus abençoe, bom fim de semana. Ó, amo vocês, viu? Deus abençoe.